Audiobook O Segredo do Talento, Parte 2. Dica 11. Não se deixe seduzir pelo mito do prodígio. A maioria de nós cresce ouvindo que o talento é um atributo herdado, como ter cabelo castanho ou olhos azuis. Sendo assim, presumimos que o sinal mais claro que uma pessoa realmente é talentosa é quando ela se torna um prodígio logo nos primeiros anos de vida, sem ter feito esforço. Pesquisas revelam, contudo, que essa ideia é falsa. O sucesso precoce é um indicador equivocado do sucesso a longo prazo. Muitas pessoas tiveram seu talento ignorado no início, mas acabaram se tornando os profissionais mais brilhantes de sua área. Como exemplos, podemos citar Michael Jordan, Charles Darwin, Walt Disney, Albert Einstein, entre muitos outros. A doutora Carol, da Universidade de Stanford, explica que os elogios e a atenção que os prodígios recebem os fazem querer instintivamente proteger seu status mágico, assumindo menos riscos, o que com o tempo dificulta o aprendizado. O que se pretende nas incubadoras não é identificar talentos, mas sim desenvolvê-los dia após dia. Neles, a precocidade não impressiona e pouco importa saber quem terá sucesso a longo prazo. Em visita ao Centro de Treinamento Olímpico do Colorado, nos Estados Unidos, perguntei a um grupo de 50 treinadores experientes se eles eram capazes de avaliar, com 2 anos de antecedência, as chances de um rapaz de 15 anos ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos. Só um deles levantou a mão. Como era de esperar, quem fez isso foi um treinador de ginástica, um esporte em que os atletas despontam cedo e no qual a compleição física desempenha papel fundamental no sucesso. Don Hans, treinador do time de futebol feminino da Universidade da Carolina do Norte, que levou sua equipe a vencer 21 campeonatos nacionais, sintetiza muito bem essa ideia. Uma das coisas mais prejudiciais aos jovens talentos é ouvirem desde muito cedo que são incríveis no que fazem. Quando a menina chega ao ensino médio, começa a acreditar nisso. No último ano da escola, vai deixando de se esforçar e acaba abandonando o esporte. Mas também existe o outro lado dessa história. Aquela jogadora que espera pacientemente no banco de reservas, decidida a ser uma coisa na vida, invariavelmente é a garota humilde e batalhadora, que terá as maiores chances de se tornar uma jogadora de verdade. Se você se destacar cedo, procure ignorar os elogios e continue dando o máximo de si para ultrapassar os seus limites. É só assim que crescemos. Se você não tiver sucesso logo, não desista. Em vez disso, considere seu esforço inicial uma experiência e não um veredito. Dica 12. 5 maneiras de escolher um ótimo mentor. Grandes mentores podem ser identificados por alguns traços característicos. As regras a seguir servem para ajudá-lo a avaliar os candidatos e a fazer a melhor escolha. 1. Evite os otimistas demais. Essa espécie de mentor está cada vez mais presente no mundo atual. Um indivíduo cujo foco é nos manter felizes na zona de conforto e que para isso faz tudo fluir naturalmente com o mínimo esforço. Ele tende a reservar um pouco de tempo para praticar até as coisas mais complexas, sorrir muito e dizer coisas como: "Não se preocupe, não tem problema, podemos ver isso mais tarde." Trata-se de uma terrível pessoa para ter como professor, treinador ou mentor. 2. Procure alguém que o assuste um pouco. Lidar com grandes mentores costuma ser um pouco desconfortável.
É comum que a relação envolva respeito, admiração e muitas vezes medo. É um bom sinal. Procure alguém que observe-o de perto. Ele está interessado em descobrir quem você é, o que você quer, de onde vem, o que lhe motiva. Priorize as ações. Ele dificilmente vai querer desperdiçar tempo conversando. Em vez disso, começará imediatamente a propor atividades para saber logo como você é e vice-versa. Seja sincero. Ele vai lhe dizer a verdade sobre seu desempenho, de maneira direta e objetiva. No início vai ser difícil, mas você acabará entendendo que não é pessoal. São informações necessárias para melhorar o seu desempenho. 3. Procure alguém que dê instruções claras e concisas. A maioria dos grandes mentores não faz discursos longos nem passa sermões. Em vez disso, oferece orientações que vão direto ao ponto, conduzindo a equipe ou o indivíduo ao objetivo. O treinador de basquete de UCLA, considerado um dos maiores mentores de todos os tempos, foi objeto de um estudo que examinou tudo o que ele ensinava para o seu time. Ele não falava muito. Na verdade, ele passava suas instruções em no máximo 4 segundos, o que encerra uma grande lição. O melhor professor não é o mais eloquente, mas é aquele capaz de estabelecer conexões e de transmitir informações úteis. 4. Procure alguém que adore ensinar o básico. Grandes mentores geralmente passam uma sessão inteira focados em apenas um princípio básico. Por exemplo, a forma de pegar o taco de golfe ou a maneira de tocar uma nota no violão. Pode parecer estranho, mas isso reflete o entendimento de uma verdade fundamental. Os princípios básicos são a essência de qualquer habilidade. Quanto mais desenvolvido você estiver, mais necessário será praticá-los. 5. Se houver empate em todos os quesitos anteriores, escolha a pessoa mais velha. Ensinar é como qualquer outro talento. Leva tempo para ser aprimorado. É por isso que muitas incubadoras de talento são lideradas por pessoas de 60, 70 anos. Os grandes mentores são, antes de qualquer outra coisa, grandes aprendizes e desenvolvem suas habilidades a cada ano que passa. Isso não quer dizer que não existam bons mentores com menos de 30 anos, nem que todo treinador de cabelo grisalho é um gênio. Mesmo assim, se esse for um critério de desempate, não hesite em escolher o candidato mais velho. 2. Desenvolvendo as habilidades. Encontre o ponto ideal e se esforce. As pessoas das incubadoras de talento têm uma relação diferente com a prática. Muita gente vê os treinamentos como um mal necessário, algo muito menos interessante ou importante do que o grande jogo ou a grande performance para a qual a pessoa precisa se preparar. Mas nas incubadoras de talento que visitei, a prática era o evento, o centro do mundo, o foco da vida diária. Essa perspectiva leva ao sucesso porque depois de algum tempo, a prática adquire um caráter transformador se for executada corretamente de forma intensiva. Para alcançar esse nível de prática é preciso se esforçar, ou seja, ir um pouco além da sua capacidade atual, passando um tempo na zona de dificuldade que chamamos de ponto ideal. Para isso é necessário criar um espaço de prática que lhe permita continuar comprometido com o seu objetivo, testar suas habilidades ao longo do tempo, superar-se e praticar repetições para que suas ações se tornem rápidas e automáticas. A sessão anterior referia-se à preparação, estratégias e técnicas simples para direcioná-lo à prática intensiva e afastá-lo da armadilha da prática superficial. Dica 13. Encontre o ponto ideal. Você aprende melhor e mais rápido quando alcança determinado lugar bem no limite da sua capacidade.
É o chamado ponto ideal. Veja como saber se você já o encontrou. Zona de conforto. Sensação, facilidade, ausência de esforço. Você está trabalhando, mas não se esforçando. Porcentagem de tentativas bem-sucedidas, acima de 80%. Ponto ideal. Sensação. Frustração, dificuldade, consciência de erros. Você está totalmente empenhado numa luta intensa e dá tudo de si para chegar a uma meta quase incansável. Chega a um ponto de conseguir, mas não tem sucesso e tenta de novo. Porcentagem de tentativas bem-sucedidas, entre 50% a 80%. Zona de sobrevivência. Sensação, confusão e desespero. Você foi superado. Está se debatendo, se sentindo derrotado, tentando pensar no que fazer. Às vezes você adivinha qual atitude tomar, mas por sorte. Porcentagem de tentativas bem-sucedidas abaixo de 50%. Para compreender a importância do ponto ideal, veja o caso de Clarissa, uma clarinetista de 13 anos que foi objeto do estudo de Gary e James, dois musicoterapeutas australianos. Clarissa era uma musicista comum em todos os quesitos: capacidade, hábitos de ensaio e motivação. Uma manhã, porém, algo incrível aconteceu. Clarissa conseguiu executar em 5 minutos o que normalmente conseguia executar depois de um mês de prática. Foi assim. Clarissa tocou algumas notas, errou e ficou paralisada, como se o clarinete estivesse dando choque. Leu novamente as notas na partitura e cantarolou-as baixinho. Em seguida, ensaiou os movimentos só com os dedos, sem tocar no instrumento. Pouco depois, voltou a tocar o clarinete, um pouco mais rápido, e cometeu outro erro. Parou e voltou ao início. Dessa maneira, trabalhando instintivamente, ela acabou aprendendo música. Gary calculou que Clarice aprendeu num intervalo de 5 minutos o que deveria ter aprendido num mês inteiro praticando de forma habitual. Ou seja, tocando música sem dar atenção aos erros. Por quê? Visualize as conexões do cérebro de Clarissa nesses 5 minutos. Toda vez que errava, ela percebia o erro e o corrigia, o que fazia ativar as conexões certas do cérebro. Em cada repetição do trecho, ela fortalecia essas conexões e a interligava. Clarissa não estava apenas ensaiando, mas desenvolvendo o cérebro. Ela tinha alcançado o ponto ideal. Para atingi-lo é necessário um ponto de criatividade. Por exemplo, alguns jogadores de golfe treinam suas tacadas debaixo da água, onde os movimentos ficam mais lentos, o que facilita a correção dos erros. E alguns músicos tocam as canções de trás para frente, o que os ajuda a entender melhor a relação entre as notas. Os métodos são diferentes, mas o padrão subentendido é o mesmo. Procure formas de se superar. Vá ao limite da sua competência. Pergunte a si mesmo: se eu desse o máximo de mim, o que eu quase conseguiria? Estabeleça o limite da sua capacidade atual e vá a um ponto além disso. Esse além será o seu ponto ideal. Dica 14. Abandone o relógio. A prática intensiva não é medida em horas ou minutos, mas pelo número de tentativas e repetições de alta qualidade que executamos, basicamente pela qualidade das conexões novas formadas no cérebro. Em vez de contar o tempo, conte tentativas e repetições. Não diga, vou praticar piano por 20 minutos, mas sim, vou tocar essa música nova 5 vezes. Em vez de treinar no campo de golfe por 1 hora, planeje dar 25 boas tacadas. Não estude um texto por 1 hora. Prefira fazer fichamentos para avaliar o que aprendeu. Ignore o relógio e chegue ao ponto ideal, mesmo que seja por poucos minutos. Dica 15. Divida as tarefas em blocos.
Todo mundo já deve ter ouvido o seguinte na infância: faça um pouco de cada vez. Esse conselho é válido porque reflete exatamente como nosso cérebro aprende. Toda habilidade é divisível em pedaços menores ou blocos. Os blocos estão para as habilidades, assim como as letras do alfabeto estão para a linguagem. Isolados são praticamente inúteis, mas combinados com os outros blocos, que por sua vez combinam-se com blocos ainda maiores, podem formar um todo complexo e belo. Para começar a dividir as habilidades em blocos, primeiro registre sua habilidade na sua mente. Depois pergunte-se: qual é o menor elemento que eu posso dominar nessa habilidade? Que outros blocos se relacionam com esse primeiro? Depois pratique um bloco isolado até dominá-lo. Depois conecte-o a mais blocos um por um, exatamente como faria com as letras para formar uma palavra. Dica 16. Procure construir um bloco perfeito por dia. Em meio a uma vida agitada, às vezes é tentador considerar que atingimos um objetivo pelo simples fato de termos praticado. O verdadeiro objetivo, porém, não é a prática, mas sim o progresso. Como diz John Wooden, nunca confunda uma simples atividade com a realização. Um método útil é determinar uma MPA, menor perfeição alcançável, por vez. Nessa prática, você escolhe um bloco específico que queira aperfeiçoar, não só melhorá-lo, mas conseguir executá-lo de forma 100% correta. Por exemplo, um jogador de tênis pode querer melhorar o seu saque, um vendedor, uma técnica específica de venda. A ideia é parar de definir um alvo simples e depois dar o máximo de si para alcançá-lo. Ninguém se transforma de um dia para o outro. É necessário ir melhorando aos poucos, conexão por conexão, repetição por repetição. Dica 17. Não fuja da luta. Em todas as incubadoras de talento que visitei, de Moscou a Dallas, passando até pelo Brasil, vi nas pessoas o mesmo semblante: olhos apertados, maxilares retesados, narinas dilatadas, o rosto de alguém que se esforça bastante para conseguir alguma coisa. Não é coincidência. A prática intensiva tem um aspecto emocional revelador e provoca uma sensação que pode ser resumida em uma única palavra: luta. A maioria de nós evita a luta de forma instintiva, porque é algo desconfortável que associamos ao fracasso. No entanto, quando se trata de desenvolver talentos, lutar não é opcional, e sim uma necessidade biológica. Essa constatação pode parecer estranha, mas reflete a forma como evoluímos. A luta e a frustração que sentimos no limite da nossa capacidade, aquela sensação bastante desconfortável do quase lá, são resultantes do desenvolvimento de nossas conexões neurais, um fenômeno que Robert, psicólogo da UCLA, chama de dificuldade desejável. Nosso cérebro funciona como nossos músculos. Sem esforço não há resultado. Dica 18. É melhor praticar 5 minutos por dia do que 1 hora por semana. No contexto da prática intensiva, pequenos lanches diários dão mais resultado do que uma grande refeição por semana. Isso acontece por causa do ritmo de desenvolvimento do nosso cérebro, de forma gradual, um pouco por dia, até enquanto dormimos. A prática diária, mesmo que por apenas 5 minutos, acelera esse processo. Quando o intervalo entre as práticas é muito maior, nosso cérebro é obrigado a correr atrás do prejuízo. Como diz Suzuki, idealizador do método Suzuki de ensino musical, ele diz: pratique nos dias em que você come. E quanto deve durar a prática diária? Certa vez, um professor de violoncelo da Universidade de Northwestern deu aulas para o aluno de medicina que estava sem tempo e queria praticar apenas 2 minutos por dia. O professor, trabalhando de maneira sistemática, dividiu uma música em partes, focando primeiro nas mais difíceis.
O aluno conseguiu aprender conteúdos bastante complexos em 6 semanas. Ficamos chocados por ter dado certo, ele conta. O segredo foi foco total e rigidez para corrigir qualquer mínimo erro assim que ele ocorria. Outra vantagem da prática diária é que ela se torna um hábito, o ato de praticar. Encontrar tempo para isso e fazer direito pode ser visto como uma habilidade em si, talvez a mais importante de todas. Não tenha pressa. De acordo com algumas pesquisas, costuma levar cerca de 30 dias para uma pessoa desenvolver novos hábitos. Dica 19. Invente desafios inteligentes e viciantes. Treinos e exercícios remetem à ideia de esforço e de falta de sentido, de algo mecânico, repetitivo e chato. Os desafios, por outro lado, estão ligados à diversão, conectividade e entusiasmo. Por causa disso, desenvolvemos habilidades de maneira muito mais rápida quando praticamos por meio de algum jogo. Leia a biografia de qualquer personalidade bem-sucedida e você descobrirá histórias que envolvem desafios viciantes. Um golfista, por exemplo, brincava de acertar bolas de golfe na máquina de lavar da família. Warren Buffett, o bilionário investidor, vendia chicletes na porta de casa, tentando descobrir o sabor que faria mais sucesso. Kate Richards, no início do Rolling Stones, tentava tirar de ouvido alguns riffs de guitarra que escutava em um velho disco de blues. Bons mentores têm o prazer de transformar as atividades mais mundanas, sobretudo as desse tipo, em desafios. O princípio central é: se algo na sua prática puder ser contabilizado, pode virar um desafio. Por exemplo, apenas repetir uma série de acordes no violão é entediante. Mas se você contar o número de vezes que toca certo e der a si mesmo uma nota para cada acorde perfeito, o ensaio se torna um jogo. Acompanhe esse progresso e veja quantos pontos você faz em 7 dias. Na semana seguinte, tente melhorar a pontuação. Dica 20. Pratique sozinho. Praticar sozinho funciona porque é a melhor forma de encontrar o ponto ideal no limite da sua capacidade e desenvolver disciplina, pois não depende dos outros. Um famoso estudo voltado para a área musical comparou alguns dos melhores músicos do mundo com excelentes músicos iniciantes. Os pesquisadores descobriram que os dois grupos eram muito semelhantes em todos os aspectos da prática, exceto um. Os músicos veteranos praticavam sozinhos 5 vezes mais do que os iniciantes. Dohans, treinadora de futebol feminino da Universidade da Carolina do Norte, disse: "A imagem que tenho de um campeão é um sujeito inclinado, ensopado de suor, exausto, quando não há ninguém por perto."